Olá, pessoa mágica, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para falar de caldeirão, mas não é o caldeirão, nós estamos no Wikimagia para falar de caldeirão. Então eu trouxe aqui para você ver, ó, tarará, o meu caldeirão, tá? É o meu caldeirão comprado na feira, minha mãe que comprou, eu fui lá e roubei dela. E aqui dentro eu tenho um outro caldeirão, que é menorzinho, tarará, que eu tenho utilizado bem mais. Né? Tá meio feinho, tadinho, tem que pintar de novo. Meu pai que pinta. Meu pai faz a manutenção dos meus caldeirões para mim. Né? E eu tenho um menorzinho ainda, que eu não sei onde está nesse exato momento. Eu até usei recentemente, mas eu não sei onde está. Por que eu quero falar de caldeirão? Porque eu vejo que as pessoas não tem muito acesso, às vezes, a pequenas coisas que a gente faz dentro da magia e as pessoas ficam assim, mas como é que você fez isso? Mas como é que eu faço isso? E é bom a gente, às vezes, tirar uma dúvida básica, tá? Então, quando a gente vai usar caldeirão? Por que a gente vai usar o caldeirão? E como a gente vai usar o caldeirão? Eu vou tirar essas dúvidas nesse Wicca e Magia. Lembrando que se você não sabe, não, especialmente se você tem problemas com fogo, tem medo, especialmente se você for menor de idade, não utilize o caldeirão. Utilize velas com segurança. Elas são mais seguras mesmo, tá? Eu utilizo muito mais vela do que caldeirão. Já usei muito caldeirão já, mas já usei muito mais vela, tá? E as velas, elas dão um efeito fantástico, um efeito maravilhoso. O caldeirão, ele tem uma outra, para mim, uma outra premissa, tem um outro objetivo. Eu vou contar aqui agora qual. O caldeirão, ele é um portal, basicamente. Quando a gente faz um ritual grande, como o Samhain, que a gente vai fazer agora em outubro, como a Lua Azul, como um Beltane, ou como um ritual grande mesmo, com mais pessoas, ou um ritual que você quer fazer de proteção, você quer encantar um monte de coisa, eu posso sugerir que você use o caldeirão. Por quê? Porque ele é um portal portátil. Ele é um portal que vai utilizar o fogo como um grande portal de magia. Se você observar, em todas as culturas, em todos os lugares, sempre teve a presença do fogo como um rito, como alguma parte do ritual. Esse rito, essa parte ritualística do fogo, é porque todos os elementos são portais para outras dimensões, mas nenhum é tão fácil e rápido quanto o fogo. A questão é, como é que você vai fazer uma fogueira no meio da sua sala, ou mesmo no seu quintal, porque pode se espalhar. Salamandras são um pouco imprevisíveis e nem todo mundo vai ter controle sobre elas. Então, a gente vai utilizar um caldeirão, porque é muito mais fácil de você controlar, o fogo não vai se espalhar e você vai conseguir fazer o seu ritual com segurança. Mesmo assim, como eu falo, sempre muito olho vivo na hora que você vai lidar com fogo, seja com velas, seja com incenso, seja com caldeirão, porque salamandras são imprevisíveis e algumas pessoas acabam trabalhando de maneira errônea com elas e elas acabam voltando-se contra essas pessoas e essas pessoas acabam tendo queimaduras sérias ou até morrendo. E eu já vi alguns casos assim. Então, é importante que a gente sempre tenha muito respeito e muito controle sobre elas. Por isso, sempre antes de acender um caldeirão, eu sempre peço a presença de Micael, que é o anjo guardião do elemento fogo do portal sul, de Fafnir, que é o dragão do fogo, guardião do portal sul, e de Jin e dos elementais do fogo. Jin é o rei elemental do fogo. Porque quando você tem digamos assim, líderes, mestres, príncipes regentes, eles vão controlar o fogo caso ele queira sair do controle. Eles vão controlar as salamandras, porque as salamandras são como crianças, então elas podem começar a pular por aí. Você tem uma noção? Numa época que eu fazia, bem no começo até, que eu estava fazendo bastante ritual com caldeirão, estava trabalhando com espada até, eu usava esse caldeirão mesmo, esse caldeirão grandão aqui que eu mostrei. E eu usei na terraço da casa do meu pai, eu usei um tecido de cetim, olha a minha inteligência, cetim. Eu vestida de cetim. Cetim, para quem não sabe, é super inflamável. Então não foi uma ideia inteligente da minha parte, mas eu forrei lá o pano, coloquei o caldeirão, tinha todas as coisas ali para fazer e eu fui fazer a invocação para acender o caldeirão. Acendi o caldeirão. Só que eu não sabia
sabia acender. E aí eu acendi jogando o álcool direto no fogo. Nunca faça isso, tá? Eu fiz várias vezes na vida, mas não é para fazer, tá? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E no que eu fiz, a chama subiu, ela fez aquela labareda maravilhosa, linda, super. Aliás, minto, eu acho que eu nem joguei assim. Eu tava o álcool já quase, mas quando eu joguei o fósforo, ele subiu. E aí eu meio que fui para trás, fiquei olhando aquela labareda enorme, muito maior do que eu, mas depois ela fez vários desenhos e eu continuei fazendo as invocações. E aí vem a parte meio mágica, meio não, muito mágica. Pequenas chamas começaram a pular do caldeirão. Não tem uma explicação para isso, uma explicação racional para isso. Eram pequenas chamas que elas pulavam do caldeirão, umas 3. Elas pularam e elas ficaram no cetim preto, né? No cetim que estava, era o pano preto que estava no ritual. Elas ficavam andando. Elas ficavam literalmente assim, como se estivessem andando. Dava até para ver perninha, gente, eu tô falando sério. E eu, apavorada, porque eu imaginei assim, meu Deus, este fogo vai lamber este pano. Eu achava também que ia ser coisa de filme, né? Que ele ia se expandir, assim, queria uma explosão de fogo, ia pegar na minha roupa, nos meus cabelos, eu ia sair correndo assim, ó, pegando fogo e ia morrer. Eu fiquei logo apavorada. Aí eu comecei a falar assim, ó, volta pro. Volta pro caldeirão. Eu comecei, na verdade, a tentar apagar. Não consegui. Aí eu peguei a espada. Aí eu apontei para elas e falei, por Micael, volta. E imediatamente elas fizeram assim, como se estivesse assim, e sumiram. E aí, sumiram os 3. Eu só toquei o caldeirão, eu só toquei perto do caldeirão, eu toquei em cima delas a espada, falando que por Micael e Digim voltem. E elas sumiram e ficou tudo bem, não aconteceu de novo. E eu fiquei imaginando, poxa, esse pano vai ficar totalmente esburacado, porque o tempo que essas salamandras ficaram dançando no mesmo lugar fez um buraco nesse pano. Quando eu terminei o ritual, não tinha nada no pano. Tinha um leve chamuscado, muito leve. Eu fiquei bem impressionada, porque elas ficaram um bom tempo. Eu fiquei um bom tempo ali tentando apagar, tentando colocar coisa em cima e elas simplesmente iam para o outro lado. O que me veio é que não eram chamas comuns, eram salamandras. E elas nem estavam ali com a intenção de atrapalhar em nada, elas queriam brincar, por isso que não teve nenhum tipo de acidente mesmo. É, então, a gente vai. Por isso que eu sempre falo, chama o guardião do fogo. Porque quando as crianças não se comportarem, você chama o professor para ele poder, ó, faz isso não, volta para lá, se comporta, tá bom? Então, como é que a gente vai acender o caldeirão? Existem várias formas, tá? A forma que eu utilizava não é a forma que eu indico hoje. Como é que eu usava? Qual a forma que eu utilizava antes? Eu colocava as ervas secas específicas para o ritual que eu queria. Por exemplo, para um Soen, você pode utilizar folha de carvalho, que infelizmente não tem no Brasil, tem muito pouco, mas você pode utilizar folha de mirra, folha de sálvia, tudo seco. Folha de. Pode até usar folha de mangueira seca, também pode utilizar. Folha de abóbora, também seca. Folha de laranjeira seca. Todas as ervas no caldeirão precisam ser secas. Louro. Tá? Então você vai pegar essas ervas, deixar secar ou já comprar seca e você vai colocar dentro do seu caldeirão. Ali você vai depois umedecer com álcool. Não serve o álcool 70 graus, não serve o álcool 40, não, aquele 40 graus, 42, é horroroso, 46 graus. Aquilo ali tem muita água que ele enferruja o caldeirão e não pega fogo de jeito nenhum. Então, o ideal seria aquele álcool 92 graus. O problema é que na hora que você joga o fósforo, você vai acender com uma varetinha, que é o ideal, né? Você acende a ponta da varetinha e acende com segurança o caldeirão. Ele vai fazer o puff, e isso dá um susto em quem não está preparado. Então, na hora que ele faz um buff e sobe aquele fogão, eu acho que a pessoa pode se assustar. Para isso, eu acabei substituindo o álcool, né, por álcool de posto. Álcool de posto. Você vai no posto, pegava lá um galão e usava aquele álcool. Ele não fazia esse puff, ele fazia uma coisa mais sutil. E a quantidade é fundamental. Então eu costumava só umedecer as folhas secas que eu estava usando. Você pode, inclusive, utilizar galinhos. Eu guardo muito esses galinhos assim de louro.
né, que a gente usa na cozinha, ou então uso para ritual, e o galinho que sobra, sequinho, eu vou guardando. A mesma coisa galho de mirra, galho de laranjeira. Esses galinhos todos são ótimos para determinados momentos de ritual. Aí você, mais para alimentar o fogo do que para fazer o ritual propriamente dito. Porque o ideal é que o fogo se mantenha durante o ritual inteiro. Mas às vezes ele não vai se manter, ele vai apagar. Nesse caso, quando ele apagar, não é inteligente você jogar álcool por cima. Porque se tiver uma brasinha ali, o fogo pode vir na garrafa de álcool, explodir na sua cara e você vai parar no hospital. Então, se ele apagou, deixa apagado. Você pode dar um tempo e depois você pensa se você vai acender com segurança, mexe um pouquinho e aí você vê. É, gente, é tudo pela segurança, tá? Não adianta você querer dar um de bonzão. Olha, eu sou a bruxa boazona, eu sou o bruxo bonzão, vou fazer aqui, vou acontecer e daqui a pouco o fogo tá no teu cabelo, né? Como a gente já viu muitas vezes acontecendo. Inclusive, bruxo que queima cabelo é batismo de fogo, tá? Super normal. Cabelo e roupa, que eu tenho de roupa cheia de toda furadinha de incenso, é normal, tá? Mas hoje eu descobri uma forma muito mais segura, muito mais tranquila de acender o caldeirão, que é com a cânfora. A cânfora são umas pastilhinhas, eu acabei de usar, mas o Douglas acabou levando lá para dentro. São umas pastilhinhas que você compra em casa de umbanda. Você pode comprar uma, duas, você pode comprar caixinha. Eu gosto de comprar caixinha que ela já vem, que já fica ali guardadinha. São umas pastilhinhas quadradinhas, cheirosas, que você joga dentro do caldeirão e você acende. Ela não vai fazer nenhum tipo de movimento súbito, mas ela vai criar uma chama. E aquela chama você pode ir colocando as coisas que você quer utilizar no seu ritual. Então, se é um ritual de vitória, por exemplo, você pode ir colocando as folhas de louro seca. Inclusive, as folhas de louro podem estar desenhadas com símbolos rúnicos de vitória do que você quer. E você vai jogando, falando o encantamento, falando o que você quer, né? E você vai jogando, vai jogando. Aí, quando ela vai, você pode jogar símbolos mágicos, você pode usar cartas, petições, nomes. Tudo vai depender, é claro, de qual é o seu ritual, qual é a sua intenção, como você vai fazer. Mas o caldeirão, ele tem uma vantagem muito grande perto da vela. O portal que ele abre é muito maior. Mesmo o caldeirão pequeno, como esse daqui. Claro que o portal que esse caldeirão vai abrir é, com certeza, menor do que o caldeirão, do que o portal que este caldeirão aqui vai abrir. Então, quanto maior o caldeirão, maior o portal que ele vai abrir. E por que a gente precisa que o portal seja grande? Porque dependendo do ritual que você for fazer, você precisa de entidades vindo, você precisa de divindade, você precisa de uma egrégora forte. E esse portalzão, quando ele abre, ele já traz essa galera e você tem acesso também à dimensão deles, podendo receber a energia positiva deste local. Quer dizer, positiva se você estiver fazendo um ritual positivo, tá? Porque não é porque é caldeirão e não é porque é bruxa que você só vai fazer, que a pessoa, né, só vai fazer coisa boa. Tem muita bruxa, tem muito bruxo que infelizmente trabalha no lado errado da força. Trabalha naquele lado de destruição, de morte, de provocar coisas ruins, por inveja, por ódio, por ira, por sentimentos de baixa vibração. Porque lembre-se, não importa se é padre, pastor, bruxa, maçom, não importa, são humanos. Sendo humanos, eles têm as escolhas deles e muitos não sabem fazer escolhas com sabedoria. Acabam cedendo ao próprio ego e fazendo coisas que prejudiquem os outros por puro ego, ok? Então, basicamente, eu acho que eu dei. Assim, uma outra dica que eu dou para quem for usar caldeirão é ter uma bandeja, pode ser de madeira, o ideal é de madeira, que você possa usar como base. Essa é só você mandar fazer uma coisa de madeira redonda que caiba o caldeirão, tá? Lembrando que o caldeirão, o ideal é que ele tenha 3 pezinhos, né? Porque simboliza sempre, não só a tríplice deusa, mas simboliza também o triângulo, que é o símbolo do fogo, e também o símbolo da imediatez, da velocidade. O triângulo, ele traz velocidade para a realização das coisas. Então, o nosso caldeirão costuma ter 3 pés. E você faz uma base para ele. Tem bases, inclusive, que já vem de pronta, que fazem desenhos de tetragramatron e tetragramaton e pentagramas e outros símbolos em pirógrafo. Então você pode já comprar pronto, você pode comprar o seu, você pode fazer, fica a seu critério. Para que você não queime o chão da sua casa, a sua mesa e
qualquer outra coisa onde você vai apoiar o caldeirão. A outra coisa é o óbvio, é ter cuidado ao pegar o caldeirão na hora que você vai levar as coisas embora, porque você vai fazer o ritual e muitas vezes você tem que mover o ritual. Então ter cuidado, lembrar que mesmo que o fogo tenha apagado, o caldeirão é de ferro, então ele ainda está quente. E a terceira coisa, que é ter uma tampa de panela por perto. Por que uma tampa? Pode ser até tampa do próprio caldeirão, tem caldeirão que já vem com a tampa. Porque às vezes acontece de você terminar o ritual e o fogo continuar, e você não poder deixar ele queimar até o fim. Você realmente tem que fazer com que ele termine. E aí, nesse caso, você encerra o ritual, agradece, fecha o portal e tampa o fogo com a tampa. Abafa ele, tá? E aí, você pode considerar o ritual encerrado. E como eu falo, os sabás são ideais para você fazer rituais com o caldeirão, né? Eles são portais grandes, são rituais grandes, mas você não precisa. Se você vai fazer sozinho, não sabe fazer, não faz, tá? É melhor você fazer o arroz com ovo bem feito e gostoso do que se meter a fazer uma lagosta que vai dar infecção intestinal e vai matar todo mundo. Então, faz o bem feito simples que vai dar resultado. Não sabe fazer? Ou você vai fazer com quem sabe fazer, nesse caso você vai encontrar um sacerdote, uma sacerdotisa, uma pessoa que você confia, que vai fazer o ritual, que sabe acender caldeirão, que sabe deixar o caldeirão apagar, enfim, que sabe fazer tudo certinho e vai acompanhar essa pessoa e tá tudo bem, tá? A gente nos rituais de Samhain, nos rituais do círculo, às vezes eu uso caldeirão, mas não é sempre. No Samhain eu sempre uso, até porque tem uma questão, a gente tem coisas para encerrar. Então o caldeirão ele às vezes é utilizado para você enviar coisas para serem transmutadas e às vezes para você fazer coisas que sejam para serem concretizadas. Então vai depender do momento do ritual. Então você também tem que saber isso. Quando você vai estar fazendo uma coisa e quando você vai estar fazendo outra. Para não deixar as energias emboladas e confusas. De uma hora tá fazendo, não, eu quero me livrar das dívidas. Mas eu também quero atrair dinheiro. Não é a mesma coisa, não é a mesma energia e você não pode fazer isso ao mesmo tempo. Tá bom? Então eu espero ter tirado algumas dúvidas aí para o pessoal que não sabe ainda trabalhar com caldeirão. Tomem sempre muito cuidado, especialmente com cabelos e mangas compridas e coisas em volta que possam pegar fogo, tá, gente? Porque não é tão incomum que as coisas peguem fogo. Comigo nunca aconteceu de pegar fogo no caldeirão. E olha só que a gente já fez umas coisas muito loucas, tá? A gente já fez coisa assim A gente é muito doido. A gente teve foi na Leonardo da Vinci, que é uma livraria super famosa aqui no Rio de Janeiro, super tradicional, linda, 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 ali no centro da cidade. Ela estava na Bienal do Livro e ela me convidou, a gente fez uma parceria para eu lançar o livro lá. E eu lancei se não me engano, a Bruxa Tá Solta. Não sei se foi a Bruxa Tá Solta ou se foi o Wicca, já não se fazem mais bruxas como antigamente, não lembro. Só sei que a gente foi todo mundo, mas fui eu e a Luciana, caracterizadas de bruxa, com aqueles vestidos bonitos medievais. E a gente levou o caldeirão, que era esse grandão. Acho que era esse grandão. Botamos lá o fogo e deixamos o caldeirão aceso o tempo todo. E sempre que ele estava para apagar, a gente ia lá com um pouquinho de álcool e jogava e o fogo subia. Era uma Bienal do Livro. Adivinha o que tinha naquele stand? Livro. Adivinha o que tinha naquele espaço inteiro, interminável? Livro. No espaço fechado. E sabe qual era a decoração do raio do stand? Papel pendurado. Sim, a gente estava fazendo isso. Meu Deus do céu. Hoje eu olho para aquilo, aí a gente tinha um sócio na época, o Marcelo, que ele estava horrorizado, estava apavorado. Não, vocês não vão fazer isso. Mas nós já conversamos com as alunas, realmente, a gente já tinha conversado, já tinha feito o ritual de proteção, já tinha pedido permissão para Micael um dia antes, a gente já tinha feito tudo. Então, magicamente, a gente estava realmente protegido, tanto que nada aconteceu, nada. A gente foi tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas hoje, com a maturidade e sabendo que existem pessoas que jogam contra, que vão querer fazer uma energia contrária só para ver você se lascar, hoje eu teria mais cuidado ao fazer isso. E aí ele ficou do lado da onde a gente estava com o extintor de incêndio, abraçado com o extintor de incêndio que ele pegou, que ele ficou morrendo de medo. Mas não aconteceu nada, não precisou fazer nada. Foi um sucesso, inclusive, esse dia. Rendeu fotos maravilhosas e tal. Mas
tem que ter cuidado, tá? Caldeirão, fogo, salamandra, sempre tem que ter cuidado. Na verdade, elementais no geral, tá? Não é só fogo, não. Todos os elementais você tem que trabalhar de uma maneira muito correta, com muito respeito, senão eles podem até tomar tua vida, tá bom? Então é isso, um super beijo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixe sua curtida e compartilha, né, com um amigo que gosta de salamandra. E comenta aqui se você já teve algum caso ou algum incidente com fogo. Seja com vela, seja com caldeirão. Um beijo e até a próxima.